Meus amados irmãos, nesta hora, para nossa edificação, nós vamos proceder à leitura da palavra de Deus contida no livro de Neemias. Neemias, capítulo 5, de 1 a 19. É todo o capítulo. Para tanto, eu gostaria de convidá-los a, de novo, colocarem-se de pé. Neemias, capítulo de número 5, versículos de 1 a 19. Esse capítulo é dividido em duas partes. A primeira, que vai até o versículo 12, fala sobre medidas contra a usura. E do 13 ao 19, fala sobre o bom exemplo de Neemias. A leitura será feita de forma alternada. Eu lerei os ímpares, a igreja os pares, e o último versículo faremos a leitura conjunta. Assim nos diz a palavra do Senhor. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Agora nós vamos ler sobre o bom exemplo de Neemias. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça a Deus, sacuda de sua casa e do seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado.
E toda a congregação respondeu: Amém, e louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até ao 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Leamos juntos o versículo 19. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Amém? Quero convidar você a permanecer com a sua Bíblia aberta no livro de Neemias, no capítulo 5. Nós estamos em uma série de sermões no livro de Neemias. Temos exposto este livro a cada domingo. Estamos expondo um capítulo por domingo e hoje estamos no capítulo 5. Esta série tem por título Edificação, o caminho da maturidade. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Como é complexo tomar decisões. A despeito de saber que existam pessoas que dizem: é muito fácil tomar decisões, nunca tive problemas com tomar decisões, sou corajoso, não tenho problema com isso. E por trás desta pseudo-coragem, por muitas vezes se encontram atitudes impensadas. Por vezes, por trás desta atitude impávida, desta atitude que não demonstra medo nenhum, e simplesmente atua e simplesmente age, está uma pessoa que não pondera nos seus fatos, que não pondera em suas atitudes. Por outro lado, existem pessoas que, em razão da sua insegurança, têm dificuldades ainda mais profundas de tomar decisões do que um ser humano médio, de um ser humano que está na média. Então, seja aquele que é inconsequente, seja aquele que é inseguro, estes têm problemas com tomada de decisão. Mas quero abrir o coração para os queridos, que mesmo aqueles que têm segurança dada pelo próprio Deus, tomar atitudes não é algo simples. Tomar decisões não é algo simples. Há uma demanda para que nós tomemos boas decisões. Isso me faz lembrar uma declaração de C.S. Lewis, quando ele diz: é por isso que as decisões que você e eu tomamos todos os dias têm uma enorme importância. Um pequeno ato de bondade feito hoje
representa a conquista de um ponto estratégico, de onde você poderá mais tarde obter vitórias com que nunca sonhou. Já uma indulgência aparentemente trivial, que satisfaça desejos ou raivas, pode significar a perda de uma posição crucial, de onde o inimigo pode desfechar um ataque que de outra forma seria impossível. Com a genialidade de C.S. Lewis, ele diz: uma boa atitude pode gerar uma porta aberta, e uma má atitude pode gerar um problema futuro. Nós temos exposto o livro de Neemias, e no capítulo 3 nós vimos que se nós queremos executar, se nós somos chamados a executar uma obra de restauração, nós precisamos ser facilitadores, agregadores e amorosos. Esta foi a pregação do domingo retrasado. No domingo passado nós ouvimos e aprendemos que esta obra de restauração é marcada por oposições as mais diversas. E nós aprendemos então que nós, diante da obra de restauração, mesmo quando enfrentamos oposições, nós precisamos voltar à obra e fazer a nossa parte. Nós devemos nos manter com as mãos ocupadas e com os olhos atentos, devemos estar sensíveis a um chamado de emergência, nós devemos ficar perto uns dos outros, nós devemos trabalhar na medida das nossas forças, confiar em Deus e ser cautelosos e empunhar armas e esperar a vitória em Deus. Foi isto que nós aprendemos no domingo próximo passado. O capítulo 5, que é aquele que foi colocado diante de nós por meio da leitura bíblica, traz um problema ainda mais sério para a obra da restauração, muito mais complexo do que os ataques externos, muito mais complexo do que as ameaças que havia ao redor. Havia agora problemas no meio do povo. O povo então reclamava de situações de diferenças sociais, de diferenças de distribuição de renda, de diferenças com relação ao convívio dentro do povo. Agora a ameaça não era externa, era uma ameaça interna. Quando nós olhamos, nós vemos que, por exemplo, no verso 2, há uma reclamação porque famílias não tinham acesso à comida. Os irmãos estavam trabalhando para fazerem a segurança, para restaurarem os muros e a cidade, mas havia alguns com comida e outros não. O verso 3 fala que algumas famílias hipotecaram as suas propriedades a fim de comprarem alimentos, perderam bens, perderam posse para não morrerem de fome, enquanto havia outros que tinham condições de se alimentar. E ainda os versos 4 e 5 dizem que famílias que pediram dinheiro emprestado diante desta calamidade, diante deste caos, como não tinham como quitar as suas dívidas, tiveram que dar os próprios filhos para serem escravos. Isto tudo estava acontecendo neste ambiente da reconstrução, em que aparentemente estavam todos unidos, irmanados no mesmo objetivo. E Neemias, então, ao saber dessa situação, ele se mostra totalmente descontente. O verso 6 diz claramente o seguinte: ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Ele fica indignado com diferenças, com separações, com egoísmos dentro do próprio povo. E essa insatisfação revela que não apenas Neemias queria levantar muros, ele queria cuidar de pessoas. Neemias estava interessado em tratar com as pessoas, e para isso teve que tomar decisões. E o convite à reflexão nesta manhã é que talvez você tenha chegado a este lugar, diante de um cenário calamitoso, diante de um cenário caótico, diante da necessidade de restaurar, de reconstruir, de refazer.
diante da necessidade de cumprir uma missão, uma tarefa, e o cenário não te ajuda. Eu quero compartilhar com você nessa manhã a respeito de como tomar decisões diante de necessidades. Você que gosta de anotar os temas dos sermões, pode anotar. Como tomar decisões diante de necessidades. Você então tem que tomar uma decisão em um contexto difícil. A palavra do Senhor vai nos ensinar nesta manhã, em uma breve reflexão. Em primeiro lugar, se você quer tomar decisões diante de um cenário de necessidade, diante de um cenário difícil, em primeiro lugar, pense antes de agir. É interessante como isto não surge no coração daqueles que são mais equilibrados do século 21. Pensar antes de agir não é um conceito daqueles que são formados nas universidades. Pensar antes de agir não é um conceito elaborado e construído por você que se julga sábio aos seus próprios olhos. Pensar antes de agir é um conceito bíblico. A palavra do Senhor diz no verso 7, depois de ter considerado comigo mesmo. Neemias diz o seguinte, que diante de uma tomada de decisão, diante de um cenário tão difícil, ele tinha que agir com brevidade, com celeridade, rapidamente, mas ainda assim ele não foi traído pela emergência, ele não foi traído pelo senso de urgência, ele primeiro parou, pensou, refletiu antes de agir. A Bíblia diz, por meio de Provérbios, capítulo 18, verso 13, que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Existem pessoas hoje em dia que são traídas pelo senso de urgência, então somente agem e dizem, elaboram na sua mente equivocada que fizeram assim porque são corajosos. Não, fizeram assim porque são inconsequentes. Por trás de uma atitude pseudo-corajosa há por muitas vezes inconsequências, imaturidades e irresponsabilidades. Existem pessoas tomando decisões hoje, queridos, em famílias, no seio da família, diante de situações difíceis, agindo sem pensar, agindo com base no sangue que corre nas veias e que por vezes borbulha. A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 13, verso 16, o homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua vergonha. Tiago capítulo 1, verso 19, vai dizer um texto que todos nós conhecemos muito bem. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos a ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. A primeira reflexão que quero trazer ao seu coração é que você deve, num cenário difícil, que surge com senso de urgência, que surge com senso de emergência, não seja atraído pela celeridade dos nossos dias. Pense antes de agir. Mas, em segundo lugar, como tomar decisões diante das necessidades? Primeiro, pense antes de agir. Mas, em segundo lugar, trate especificamente dos envolvidos. O verso 7 continua dizendo: repreendi os nobres e magistrados. É interessante como Neemias teve coragem para agir depois de refletir, depois de pensar. E uma vez refletindo e pensando, ele chega à conclusão de que ele precisa intervir. E ele não intervém pelas costas.
Ele não intervém levantando um falso testemunho. Ele não intervém se utilizando da ausência. Ele procura aqueles que precisavam ser repreendidos. Ele procura aquele que precisava ser pastoreado. Ele procura aquele que precisava ouvir uma palavra de repreensão. Neemias não amaciou a situação porque eles eram nobres, porque eles eram poderosos. Neemias chama os magistrados e nobres de usuários. Ele coloca o dedo na ferida e desmascara os nobres, denunciando uma figura covarde. O que acontece, queridos, é que nós temos aprendido com a sociedade do tempo presente a fazer qualquer coisa, menos isto. Se o seu filho apresenta uma atitude ou um comportamento inadequado, sabe o que você faz? Você não, porque você é uma bênção. Mas em outros lugares existem pessoas que fazem. Você pega a sua esposa no quarto e fala: olha, esse menino não tem jeito. Fale você com ele alguma coisa, faça alguma coisa. Quando na verdade Deus deu a visão a você, e a todos que Deus dá uma visão, Deus dá também uma missão, querido. Portanto, se você teve da parte de Deus o discernimento de enxergar uma atitude equivocada, faça você alguma coisa. Trate diretamente com os envolvidos. Se no cenário da restauração, se o cenário da restauração envolve o marido, trate com o marido. Se envolve o filho, trate com o filho. Se envolve a esposa, trate a esposa. Se envolve um amigo, trate com o amigo. Se envolve um irmão de fé da caminhada, trate com ele. Se envolve o presbítero, chame o irmão, senta com ele, trata com ele. Meu irmão, nós precisamos aprender a tratar com aqueles que precisam ser tratados. Amém, irmão? Você está entendendo isso, querido? Você está entendendo que quando você tem alguém que precisa ser tratado e você resolve deliberadamente não tratar com esta pessoa, mas tratar com um terceiro a respeito dela, você está pecando? Apenas para materializar, eu preciso tratar algo com o licenciando Daniel. E resolvo não tratar com Daniel. Eu resolvo chamar o presbítero Assuero no meu gabinete e falar: presbítero Assuero, o Daniel não tem jeito. O Daniel precisa ser orientado, meu irmão. Você precisa entender que isto é pecado. Isto não agrada ao coração de Deus. Não é assim que gente crente age. E em nome de Jesus Cristo, entenda a palavra do seu pastor. Eu, em nome de Jesus, não uso o púlpito para mandar recado para ninguém. Eu estou orientando a minha igreja. Eu não sei de história nenhuma, tá bom, irmãos? Porque alguém já pode pensar assim: será que o pastor está sabendo de alguma coisa? Em nome de Jesus, não deixa isso ocupar o seu coração, não. Até porque se eu tiver que tratar alguma coisa com você, não vai ser no púlpito. Eu entendo a palavra de Deus, eu vou chamar você e vou tratar com você. Portanto, se você tem que tomar decisões diante de um cenário difícil, de necessidades, em primeiro lugar, pense antes de agir. Não haja por impulso. Reflita. Mais uma vez, refletindo e pensando, você vai tratar diretamente com os envolvidos. Numa conversa ordeira, santa, para a edificação da igreja, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo nos instruiu em Mateus capítulo 18, no verso 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a um outro, vai a um terceiro e fala mal dele. Não é isso que o Senhor nos ensina. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas não apenas isto.
se nós precisamos tomar decisões diante de necessidades, nós precisamos pensar antes de agir, nós precisamos tratar diretamente com os envolvidos, mas em terceiro e último lugar, nós precisamos ser exemplo. O verso 10 diz claramente ao nosso coração: também eu, meus irmãos, Neemias falando, também eu, meus irmãos e meus amigos, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos mão a esse empréstimo. Veja, Neemias queria repreender os nobres e os magistrados, mas ele tem um discurso exemplar. Aquilo que ele estava pleiteando, aquilo que era alvo desta chamada de atenção, aquilo que dizia respeito à correção dos nobres e dos magistrados, dizia respeito a um discurso perfeito, coerente, condizente. No entanto, ele não fica apenas no campo da retórica. Ele fala: eu falo isso para vocês, e se vocês tiverem dúvida de como proceder, olhem para mim, porque foi isso que eu fiz. Ele não apenas fala, ele dá o exemplo. Neemias não faz da vida um palanque da insegurança, marcado por elogios particulares, desprovido de ações verdadeiras e marcada por hipocrisia. Neemias não incorpora o faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Neemias diz: façam isto, vocês estão errados por fazerem isto. Vocês podem olhar para mim como líder de vocês, porque eu emprestei, eu dei dinheiro a vocês, não cobrei. Neemias não apenas socorreu os necessitados, mas perdoou as dívidas que com ele os necessitados tinham. O que acontece, queridos, é que nós precisamos, diante de um cenário de tomada de decisão, o nosso discurso não pode ser vazio. Se você anuncia o Evangelho do Senhor a alguém, se você fala de santidade a alguém, se você fala de recomeço com alguém, se você fala de restauração com alguém, se você fala da necessidade de abandonar as más conversações com alguém, se você fala da necessidade de ter um caráter ilibado para alguém, se você fala de tudo isto antes que o Senhor, por meio do seu Espírito, trabalhe o seu coração, trabalhe a sua mente, trabalhe a sua vida e faça de você uma pessoa nova, a fim de que o seu discurso não seja vazio, não seja hipócrita. Ninguém suporta mais hoje discursos que começam com Vossa Excelência. Vossa Excelência desviou o dinheiro público. Vossa Excelência é acusado em mais de diversos processos. Vossa Excelência se dirige a mim com respeito. E todos eles marcados por problemas da vida. O discurso pode até ser educado, pode até respeitar as praxes parlamentares, mas a vida é caótica. Ninguém suporta mais isto, irmãos. E o que acontece é que, por muitas vezes, as pessoas agem da mesma forma que estes que nós, por vezes, criticamos. E nós fazemos à nossa maneira um discurso desprovido da vida. Isso me faz lembrar o final do Sermão do Monte, do Evangelho de Mateus. Quando o Senhor acaba o Sermão do Monte, o lindo que acontece no texto não é a constatação do discurso, irmãos. Eu não sei se você já parou para se perceber disso. Quando o Senhor acaba o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, nos versos 28 e 29, o evangelista diz que as multidões estavam estarrecidas, que as multidões estavam maravilhadas, que as multidões estavam em êxtase por causa da doutrina ensinada.
mas não apenas pelo discurso, diz o texto sagrado, que eles estavam maravilhados porque ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas e fariseus. O que choca as pessoas não é o que você fala, é quando a sua vida é casada com o seu discurso, querido. Então, se você está diante de uma necessidade de tomar decisão, mesmo num cenário calamitoso e caótico, marcado por necessidades as mais diversas, em primeiro lugar, não atribua à sua coragem uma atitude irresponsável. Não atribua à sua personalidade difícil uma atitude da qual você vai se arrepender. Pare e pense. Qual é o melhor caminho? Clame ao Senhor para iluminar a sua mente. Clame ao Senhor para pacificar o seu coração. Clame ao Senhor para te dar sobriedade. Pensou, refletiu, aí você vai chamar as pessoas diretamente envolvidas e vai pastorear em amor. Vai trazer palavras de exortação, de correção em amor. E você vai dizer para essa pessoa assim: Deus me deu esta visão, eu preciso falar isso para você. Mas a todos quantos Deus dá uma visão, Deus dá uma missão, por isso que eu estou aqui. E na dúvida em como proceder, você pode olhar para mim. Então, se você quer falar para os seus filhos não usarem palavras torpes, você vai tratar com ele e vai dizer: olha para o seu pai, olha como o seu pai fala. Se você quer falar de demonstrar amor, se você quer mencionar com a sua esposa que ela tem demonstrado pouco amor por você, você vai dizer: filha, eu tenho percebido que você não tem demonstrado tanto carinho por mim, mas eu quero ser exemplo para você. Eu quero dizer que eu amo você, que você é um presente de Deus para a minha vida, e que todas as vezes que você tiver dúvidas em como expressar amor, você pode olhar para mim. E não há possibilidade deste discurso cair no vazio. O nosso Deus fez isso, enviando o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo se fez carne e agiu, sempre refletindo, sempre pensando, sempre de modo ponderado, tratando especificamente com os pecadores de sua época e comigo e com você no dia de hoje. O Senhor Jesus Cristo não foi para o Pai fazer fofocas de nós. Ele tratou comigo e com você, na particularidade do nosso ser, na profundidade do nosso caráter. E Ele disse para mim e para você: na dúvida, olhem para mim. Olhem para mim. Olha como eu me ofereci por quem não merecia. Olha como eu amei quem não merecia. Olha como eu possibilitei a reconstrução na vida de quem não merecia. Olhe para Jesus. Que Ele nos ajude a tomar decisões na liturgia da vida. Amanhã, segunda-feira, pense antes de agir. Trate diretamente com os envolvidos e seja exemplo daquilo que você quer cobrar. Que Deus assim nos abençoe e ministre essa palavra ainda ao nosso coração.